egípcios. Gênesis 47. Então veio José, e informou a Faraó, dizendo: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre os seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito, e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos, e das ovelhas, e dos bois, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto, as manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo as colheitas dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o quinto a produção, somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos.
Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me, e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. Depois destas coisas disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, mas a prole que tiveres depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, levantou, pois, a mão de seu pai, para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, ponha a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: eu o sei, meu filho, eu o sei, ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis